Meus amigos, bom dia, paz, Deus te abençoe. Mais uma vez nós vamos continuar com um assunto que começamos há alguns dias atrás sobre uma palavra que Deus colocou no nosso coração, semeando a palavra. E hoje nós vamos falar sobre a palavra, como Jesus dela falou que é a semente, como está em Marcos capítulo 4, que é o norte, que é o que dá a direção da verdadeira pregação, inclusive aquela que Paulo sempre menciona nas suas cartas como sendo a base do verdadeiro cristianismo, se é que podemos chamar de cristianismo, porque a palavra de Deus está acima de todos os ismos, de todas as formas de entendimento. Então, no capítulo 4 de Marcos, Jesus fala que a palavra é a semente, que o semeador saiu a semear a palavra, e que essa semente caiu em terrenos diferentes, mas um terreno correspondeu com aquilo que Jesus explicou depois, quando os discípulos perguntaram a razão da expressão daquela forma de Jesus contar para eles como devia ser o ministério de cada um, que depois que Jesus ressuscitasse, então ficaria com a responsabilidade de levar aos corações, às pessoas, a palavra verdadeira. E o assunto que nós trouxemos no áudio passado, no vídeo passado, é que se devemos pregar a palavra ou devemos pregar a fé. A fé é nada mais, nada menos que um condutor, ela é ferramenta, mas quem faz a diferença, quem causa o efeito é a palavra, e é a palavra de Deus, é claro, é dela que estamos falando. No capítulo 10 de Romanos, verso 17, que a gente citou na vez passada, fala das duas coisas, da palavra e da fé. Mas a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então, quando nós vamos pregar, muitas vezes nós colocamos a fé como sendo aquela que vai operar todas as coisas. Uma fé, ela é aquilo que vai conduzir. Não há um elemento que na palavra, que na Bíblia Sagrada, traga um ensinamento completo como as pessoas entendem. Eu tenho fé e por eu ter fé eu tenho que receber aquilo que Deus prometeu me dar, que está na palavra. Eu ouvi essa pregação, eu fiquei sabendo que alguém recebeu dessa forma, então eu vou agir da mesma forma. Mas quando nós olhamos para os evangelhos e as cartas paulinas, por exemplo, nós vemos que essa palavra que é pregada, ela é nada mais, nada menos que a própria pessoa de Jesus. Então Jesus é a palavra. Quando nós pregamos a fé, nós pregamos aquilo que podemos receber de Deus, de Cristo, podemos receber por meio da oração, por meio de uma profecia, ou até mesmo por meio de uma pregação. Mas o que faz a diferença, o que vai realizar a obra verdadeira, que vai ficar, e isso vai ficar para a eternidade, é a palavra que vai entrar, aquela rema, aquela palavra rema, aquela palavra revelada, quando Deus coloca para nós o Espírito Santo, então aviva, ele traz a revelação, ele traz a verdade. Paulo tocava muito nesse ponto, sobre estar pregando a verdade. Olha, quem é a verdade? A verdade não é outro senão o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Paulo diz que o evangelho que ele pregava, principalmente na carta aos Efésios, que hoje a gente não vai examinar, não vai ler, mas vou citar. Na carta aos Efésios nós vemos bastante que
a pregação da igreja primitiva, do tempo de Paulo, dos discípulos que seguiram depois pregando, eles não tinham uma coisa assim com os acontecimentos, com os milagres. Os milagres aconteciam sim, mas o alvo, o foco era a palavra, e a palavra era, como Paulo dizia, pregando a Cristo, este ressuscitado. A igreja hoje ela está num dilema. Ela tem, para conseguir mais adeptos, os pregadores têm que estar pregando, prometendo, comercializando, assim no modo de dizer, aquilo que pode se obter por meio de uma fé. E essa fé não é a fé verdadeira, porque lá no Evangelho de Marcos nós vemos que alguns terrenos rejeitaram depois que a palavra como semente até mesmo nasceu, mas alguma coisa no final fez com que a palavra fosse relegada a um plano secundário. Na verdade, a palavra fez efeito, mas somente um terreno recebeu a palavra. Esse terreno deu condição da palavra como semente nascer, crescer e florescer e frutificar. Esta é a palavra que nós devemos pregar. Se você tem fé, glória a Deus, Deus te abençoe e ajude outras pessoas. Mas não esqueça que a palavra, ela é maior, ela está acima de qualquer crença, de qualquer fé. Esta é a palavra de Deus que pregamos. Esta é a semente que semeamos. Deus te abençoe. Tá?